Enquanto houver criança, enquanto houver passarinho, enquanto houver esperança, florindo nosso caminho, a vida vai brincar de roda, vai andar de bicicleta, vai correr, vai pular corda, vai dançar, jogar peteca, vai cantar pra lá lá lá, fazer bola de sabão, vai ser pipa pelo ar, ser anel de mão em mão. Enquanto houver criança, enquanto houver passarinho. A educação infantil é um processo, né, uma etapa da criança, onde nós podemos perceber, né, fazer a reflexão, ter a concepção de criança e infância, né, que o cuidar e o educar, eles não são duas coisas diferentes, não estão separados. Eles são duas coisas que se completam. O programa Formação e Intervenção em Creches Comunitárias na Baixada Fluminense, ele nasce em 2007 com a aposta do curso de especialização em educação infantil, de que é possível traduzir os conhecimentos teóricos em práticas pedagógicas mais consequentes e coerentes com as nossas concepções de educação e de infância. Hoje a gente tem assim, a nossa creche tem um espaço onde a infância existe. Hoje a nossa creche comunitária é esse local de educação infantil. As nossas educadoras hoje se sentem capazes de fazer essa mudança acontecer com o curso. A gente hoje sabe aproveitar cada cantinho da sala. Nós aprendemos a ter um olhar, né, mais profundo e mais direcionado a partir da criança e não a partir do trabalho que devíamos desempenhar, e ao contrário, ao olhar para a criança e aí dentro do que deveríamos desempenhar, ver qual é a necessidade, o que a criança suscitava dentro de cada atividade. A gente começar a olhar os espaços físicos, se estavam apropriados, né, para as crianças, se as crianças tinham a liberdade nas atividades, se elas tinham o direito à palavra, a colocar seus sentimentos, seus pensamentos. Então, tudo isso foi sendo mudado dentro do nosso trabalho. A partir do final de 2010, a gente começou a ter um acompanhamento. Então isso foi muito importante. Trabalho com as famílias e com as crianças. Então, para mim, entender um pouco melhor essas crianças na sua totalidade, isso foi muito importante. Fazer um curso de especialização de educação infantil pela PUC tem um peso grande. E isso para mim foi muito importante. Eu acho que foi uma conquista, né, e que hoje eu quero colocar à disposição da instituição que eu trabalho, exatamente para desenvolver um melhor trabalho com as crianças e com as famílias. São situações que a gente viveu, né, de criança do maternal pegar o livro e contar para a turminha, para os coleguinhas, criança do pré, vir contar para a criança do maternal. Então, essa questão da leitura, acho que foi muito relevante assim, na sala com as crianças. Tia, deixa eu contar uma história. Era uma vez, a banana voava. Uma vez, a maçã na lagoa. Como deixaram a nadar. Com a intervenção, as educadoras perceberam a importância de você trabalhar a contação de história, né, para as crianças, das crianças recontarem a história. Então, essa visão, essa leitura de mundo que todo, né, esse processo ele traz para a nossa realidade. E foi muito prazeroso ver esse crescimento das crianças que antes não tinha contato nenhum com a leitura, não são pais leitores que eles têm. Então, quando eles chegam na creche, o livro é só para rasgar, para amassar, a professora contando a história e não a criança tendo esse contato com o livro. E a partir desse estudo, foi possível começar a aproximar a criança desse livro e a gente ter o prazer de vê-la se transformar em leitor. Eu posso mostrar pra vocês? Peraí. Ai, Jesus!
susto, bichinha. Olha o que eu achei. Não gosta de escovar o dente. Uma vez, um ovo que era bom e resolveu fazer um bolo. Um bolo? Um bolo de chocolate. Essa forma de trabalhar, né, mais a ludicidade, favorece com que a criança ela se desenvolva, ela interage com as outras crianças, com os adultos. A criança ela sabe expor mais, né, os seus desejos, ela sabe expressar as suas necessidades. Então, assim, toda essa dimensão da ludicidade, ela vem somente a acrescentar, né, na vida da criança, na formação da criança. Muitas das vezes eles falam aquilo que é a realidade deles em casa, ali naquela atividade que a gente parece simples, né, pra gente, mas que eles se colocam de uma forma que nos surpreende. Eu gosto de pensar nesse programa como uma espécie de uma trança, um trançado, que ao longo desses anos vem reunindo o curso de especialização em educação infantil da PUC, do Departamento de Educação, o CCE, o Instituto São Bento, o Instituto Dínamo, que desde o início nos apoia, as creches do NUCREP, aspas, especialmente as professoras das creches, os profissionais em geral da gestão, as nossas orientadoras que têm desenvolvido o programa de formação, de intervenção e avaliação, as crianças para as quais esse programa se destina. Nosso objetivo era poder abrir espaços onde essas mudanças fossem acontecer, e eu gostaria de dizer que isso acabou gerando a mudança da nossa própria história, da história desse curso, desse programa e dessas pessoas que têm desenvolvido ao longo desses anos esse trabalho. Quem mora na casinha torta, quem mora na casinha torta, quem mora na casinha torta, quem mora. Nossas salas mudaram, nós passamos a colocar os espaços adequados para as crianças, os livros, se tínhamos e o que tínhamos, se era bom para as crianças, se elas tinham o acesso ao livro. Tudo isso acontece dentro daquela mesma sala que a gente antes achava que só tinha lugar para as mesas e as cadeiras para as crianças realizarem atividade. No quintal, no jardim, parece tudo quietinho, não se ouve um barulhinho, mas embaixo das plantinhas, 1 milhão de formiguinhas. Entre as flores e as telhas. Tivemos a oficina, né, da brincadeira de roda, que foi assim maravilhoso para as professoras, para nós que também trabalhamos, né, voltar a ser criança, nos ver como criança. E agora essa oficina do meio ambiente para a gente é muito bom, porque dá continuidade a todo um processo de trabalho, né? E é uma oficina que vem trabalhar a criança, né, fazendo com que ela descubra a importância de cuidar do meio ambiente de uma forma sempre prazerosa. O Instituto Dínamo apoia projetos na área da educação no Rio de Janeiro. E com essa perspectiva é que a gente fez uma parceria com a PUC, focando em educação infantil. A gente acredita que crianças que tenham a possibilidade de ter um desenvolvimento adequado desde os seus primeiros meses de idade possam ser adultos mais bem-sucedidos, adultos mais felizes. Esse curso de pós-graduação, para mim, mudou totalmente a minha visão profissional. Eu me via como a administradora e não a educadora. E o curso me trouxe essa possibilidade de fazer esse retorno, essa volta. Isso, para mim, como educadora, me fortaleceu mais ainda nessa perspectiva que é acreditar no ser humano, a gente ter esperança, ter
se colocar no lugar do outro. A criança, ela é o presente, né, da nossa sociedade. E assim, e dentro disso, a importância, a contribuição, o desafio de nós, enquanto educadoras, de ajudar essa criança a crescer, a se desenvolver em todos os níveis, né? Seja social, psicológico, no nível humano. Então, assim, olhar para a criança no todo.